Em 2020, o presidente da época, Donald Trump, declarou uma guerra aberta contra empresas de tecnologia chinesa. E essa guerra era basicamente envolvendo a Huawei e o TikTok. Segundo ele e alguns outros políticos, essas empresas de tecnologia colocavam a segurança de cidadãos norte-americanos em risco por conter informações que eram divididas com o governo da China, né? E isso basicamente é espionagem. O que aconteceu foi que agora, no dia 23 de março de 2023, o CEO do TikTok, o Joe Chu, ele foi sabatinado por vários políticos, né? Ele foi convidado a depor para representar e explicar como é a operação da empresa nos Estados Unidos, para que esses políticos possam entender se realmente o TikTok ele é uma ameaça à segurança dos Estados Unidos e também às crianças de lá que usam o aplicativo. E nesse vídeo eu vou comentar ponto a ponto dessa depoimento dele, que levou 4 horas e 59 minutos, eu assisti quase tudo, então eu vou fazer um resumo para você e complementar com algumas informações de uma pessoa que mora aqui na China. Meu nome é Edivan Fleury, eu já moro aqui há 11 anos, então eu vou comentar o que aconteceu e eu também vou colocar algumas informações para complementar coisas que acontecem aqui na China e que nesse depoimento ele não pode falar, ele não pode comentar. Então, vem comigo pro vídeo. Vamos lá. Primeiramente, o clima dessas 5 horas foi bem tenso, porque claramente os políticos ali, eles já estavam com a opinião deles formadas, estavam ali extremamente contra a operação do TikTok nos Estados Unidos. E uma coisa que chamou muita atenção, que repercutiu até na internet, foi o fato dele mal ter tido a possibilidade, nessas 5 horas, de responder, de formular a resposta para as perguntas que estavam sendo colocadas ali. Eu vou colocar um compilado de vários momentos que foram momentos constrangedores em que os políticos fizeram questionamentos para ele e ele simplesmente só podia responder sim ou não. 230 is a very complex issue. Yes or no? We are very focused on safety, and all these dangerous challenges are removed when we find them. It's devastating to hear about the news of, as a father myself, this is Sir, yes or no? We do take these issues very seriously. Yes or no? And we do provide resources for anyone who types in anything that Sir, is suicide yes or related. no? Congressman, I would appreciate this. This is a complex topic. Today, all data is stored by default. It's not that complex. Have you directed them? Sobre isso, eu achei de uma imbecilidade muito grande como foi conduzido. Porque, pela lógica ali da onde ele estava, ali como se fosse ali o Senado, mediante os representantes de políticos de cada estado ali dos Estados Unidos, cada representante tinha 5 minutos para falar. E nesses 5 minutos, ele também tinha que formular a resposta para a pergunta do político, né, do representante ali. Acontece que os políticos levavam quase esse tempo de 5 minutos para formular as perguntas. Muitas das perguntas eram embasadas em artigos, embasadas em informações que já tinham sido divulgadas realmente, não eram informações de senso comum, mas havia ali alguns questionamentos que eram questionamentos que não faziam o menor sentido, porque mostrava que o político não estava preparado para questionar o CEO da empresa de tecnologia e que muito menos não sabia como o TikTok funcionava. Eu imagino o seguinte, que se você quer questionar o funcionamento de alguma coisa e você está ali para formular a sua opinião, para saber se aquele aplicativo ele é um perigo para a sociedade ou não, e eu não conhecendo, primeiro eu tenho que usar o aplicativo para poder entender como é que ele funciona, para poder formular as minhas perguntas. Alguns políticos que estavam ali claramente não usavam o TikTok, não faziam a menor ideia de como fazia, de como funcionava, e levou aqui alguns momentos assim constrangedores, como por exemplo, teve um dos representantes ali dos políticos que não sabia nem pronunciar o nome do aplicativo, chamou de TikTok em vez de TikTok. Teve um outro momento em que, para você ter noção de como alguns não estavam preparados, que ele perguntou, por exemplo, do CEO, do CEO se o TikTok coletava imagens, dados de voz, dados da face, do rosto das crianças. E ele respondeu que eles não coletavam voz, não armazenavam.
O que eles coletavam, por exemplo, eram dados da face para saber aonde o olho ficava. E ele respondeu ao político, mas isso é estranho, você quer saber o olho, né? Ele teve que explicar. A gente precisa saber onde está a posição do olho, que é pelo fato de que a pessoa vai usar o filtro, uma máscara, a engenharia precisa saber como é que ela vai posicionar o filtro no rosto da pessoa. Aí ele achou isso que era muito creepy, muito estranho, que o aplicativo tivesse essa inteligência para mapear, sendo que o Facebook e o Instagram também usam uma inteligência similar, não é uma coisa assim exclusiva da China. Em relação ao fato dele não ter tido tempo para responder as perguntas, foi uma pena e mostrou ali que realmente ele não estava ali naquela posição para realmente defender, e as pessoas estavam ali para entender o posicionamento da empresa. Eles não queriam saber como é que funciona, eles estavam ali só julgando mesmo para condenar a empresa, porque se você está discutindo um assunto, um tópico que é extremamente complexo, que é o funcionamento das redes sociais na sociedade, você não tem como ter uma discussão de um tópico complexo apenas respondendo sim ou não. Teve momentos que uma das pessoas perguntou, você é responsável por essas mortes de todas essas crianças que fizeram desafios no TikTok, você é responsável ou não? E ele só podia responder sim ou não. E ele tentava ali formular, explicar, falar que ele lamentava tudo isso que acontecia, que isso é um problema da indústria. E ele era cortado no meio da resposta e falava, responda só sim ou não, sim ou não, sim ou não. Não deixavam ele formular a ideia da pergunta e justificar se ele era contra ou não aquilo que tinha acontecido. No geral, na opinião da internet, esse assunto repercutiu bastante, principalmente lá no Twitter. E os falantes da língua inglesa, né, acabaram até questionando se realmente o Shou Chew, ele era da Singapura, né? Ele não é chinês, ele é uma pessoa da Singapura que estudou na Inglaterra e depois fez o mestrado, o doutorado dele lá nos Estados Unidos, que foi onde ele encontrou a esposa dele, e ele comenta isso, ele se apresenta, né, durante essas 5 horas de debate em que ele foi submetido, ele conta um pouco da vida dele. E foi até a matéria do Yahoo perguntando, as próprias pessoas de Singapura não reconheciam o sotaque dele, né? Esse é só um parêntese, porque quando você passa muito tempo fora do exterior, você realmente acaba perdendo um pouco do seu sotaque e adquirindo ali o sotaque do país onde você ficou, você morou e tal. E é uma coisa que eu vi também, prestei atenção, que o povo de Singapura, como eles também falam inglês, e quando eles passam muito tempo fora do país, eles podem mudar a sua entonação, a sua pronúncia, o seu sotaque do inglês. Foi uma coisa que vários internautas também falaram isso, né? Mas é só um parêntese que não tem nada a ver com a reunião que o CEO do TikTok foi submetido. Como era um depoimento de 5 horas, eu não tenho como colocar assim detalhe por detalhe, então eu assisti a maior parte dessas 5 horas e eu separei aqui alguns depoimentos que eu vou tentar resumir, que eu achei pertinente para mostrar aqui para vocês, né? O depoimento que eu vou trazer é do Brent Grutier. Eu não vou saber pronunciar o nome deles todos, assim, não vou saber pronunciar, mas enfim. E ele focou as perguntas dele em relação sobre o uso de substâncias ilícitas dentro da própria plataforma, né? Uma coisa que me deixou, assim, bem curioso, que foi uma coisa que muitos desses políticos reproduziram, é que a pergunta em si não era para o TikTok, mas sim para o governo da China e para o PCC, que é o Partido Comunista da China. E eles toda hora começavam a perguntar do TikTok, mas terminavam falando do PCC, que ele queria saber como é que era essa relação na China. E ele, como CEO do TikTok, ele não pode falar sobre isso porque não compete a ele, né? Ele não manda no país, ele não é afiliado ao PCC, ele é apenas um funcionário de uma empresa que é uma empresa chinesa, então ele não tem como competência para falar sobre isso, de como é na China. Então toda hora ele foi questionado que havia ali, de acordo com esse político, um comércio ilegal desses entorpecentes, dessas substâncias, claramente que aconteciam dentro das redes, dentro do TikTok. E na China, de acordo com ele, isso não acontecia porque o governo tem um controle. Então, por que na China o TikTok, que no caso é o Douyin, eles têm esse controle, e fora da China eles não têm esse controle, eles não sabem controlar e moderar isso? Então ele tentou responder falando que isso vai contra
as diretrizes de comunidade, né, contra a censura, né, porque hoje em dia nas redes sociais a gente tem as diretrizes da comunidade, que nada mais é do que uma forma bonita de falar da censura, que é o que você pode e não pode fazer dentro das redes sociais. E esse tipo de comportamento, quando é filtrado, quando é reportado, ele já é banido das redes do TikTok. Só que ele não pôde falar isso porque ele só podia responder sim ou não, e o deputado ali não queria muito saber da resposta dele. Uma outra coisa que me deixou até um pouco impactado foi o fato de que ele falou que o TikTok tem mais de 40 mil censores, que são moderadores, né? É um nome bonito. Antes, no passado, a gente chamava de censores e agora a gente chama de moderadores, que são pessoas que recebem, são funcionários, de acordo com ele, que recebem essas denúncias e avaliam se realmente acontece isso ou não. Em relação sobre a fala dele, desse senador aí, é uma coisa curiosa, porque eles acham que na China é tudo perfeito. Sim, aqui na China existe um controle muito grande, né? Tem toda uma bíblia que as redes sociais precisam seguir, várias regras, mas isso é uma coisa institucionalizada, mandatória pelo governo. Então, não é de esperar que uma empresa privada, como o caso da ByteDance, que é a dona do TikTok, possa filtrar isso, né? Ela só segue as regras do PCC, né? Do que o partido manda. Outro ponto foi sobre os desafios. Teve os desafios, esses challenges que tem na rede social, que não é, pra gente que usa a rede social, não é uma coisa nova. Isso é uma coisa que já acontece há muito tempo. Inclusive, quando o YouTube surgiu, tinha muitos desses desafios idiotas que as crianças faziam, né? Tinha o Vimeo, né? Essa rede social também, que era de vídeo curtos, em que elas faziam alguns desafios que eram extremamente perigosos e acabavam perdendo suas vidas. Então, esse político, ele trouxe uma imagem ali de várias crianças fumando, fazendo coisas, né, que não competem a uma criança. Em um determinado momento, um outro político, também chamado de Gus Billy Harris, ele trouxe os pais de uma criança de 6 anos que perdeu a vida por causa de um desses desafios, né? De acordo com ele, essa criança de 6 anos perdeu a vida na linha do trem porque ela foi fazer um desafio que ela viu e imitou do TikTok, e ele trouxe os pais dessa criança e eles começaram assim a chorar, foi bem tenso, e ele pediu: esses são os pais da criança que morreram devido ao TikTok. A sua rede social matou essas crianças e matou várias outras crianças. Você é responsável por essas mortes? E ele começou a tentar falar, né, tentar explicar, formular a pergunta dele, falando que isso é um problema da indústria, né, das redes sociais em si, que tem esse tipo de desafios, de tipo de conteúdo, e que dentro do TikTok a proposta é fazer conteúdos saudáveis, de entretenimento, positivos. E quando ele estava tentando explicar isso, ele falou: a resposta é sim ou não. Você é responsável? Sim ou não? Congressman, I'll just like to, if respectfully, if you don't mind, I'll just like to start by saying it's devastating to hear about the news of, as a father myself, this is... Sir, yes or no? I'll repeat the question. E ele não conseguia responder, e ele acabou não falando sim ou não se ele é responsável por essas perdas, né, dessa tragédia. Eu achei bacana o fato dele ter assumido, né, que isso é uma tragédia lamentável, mas infelizmente a gente não pôde ouvir o ponto de vista dele, do que ele achava sobre isso, porque ele só podia responder mais uma vez sim ou não. O outro senador lá, o Mark Vincennes, ele trouxe um outro ponto de um outro tópico na discussão, que foi o uso de propagandas. E ele foi um dos poucos representantes ali políticos que fez a relação do TikTok com outras redes sociais, como Facebook, Instagram, e eu não lembro qual foi a outra, acho que foi o YouTube, no qual ele falou que o TikTok e o Instagram falharam em fazer moderações contra fake news em relação à política. Então ele citou ali vários casos em que o TikTok ajudou a disseminar fake news em relação à política, e ele citou o caso do exemplo na fake news em que começaram a compartilhar que o dia da votação era um dia X, e esse dia X não era o dia X, não era o dia correto, era um outro dia lá, que era justamente para as pessoas não irem votar, esquecerem que aquele dia era para votar. E o TikTok não tomou nenhuma ação para derrubar, para controlar essas
fake news. E ele começou a falar, né, do medo dele, que como não existe um controle dentro do próprio aplicativo, de que isso poderia se repetir dentro do próprio país e atrapalhar o processo de propaganda das eleições democráticos dentro dos Estados Unidos, se o TikTok fosse usado como uma ferramenta para espalhar fake news. Até então, a gente teve ali nas primeiras 2-3 horas uma discussão misturada em preocupação com crianças, do uso das crianças, a segurança. Eles começaram a falar sobre atentados, várias coisas ruins que aconteceram realmente com adolescentes, que foram notícias até no mundo todo, lá nos Estados, que aconteceram nos Estados Unidos, por causa do uso indevido por parte das crianças. O que eu acho disso e o que eu acho que ele ia falar lá, que não adianta culpar o TikTok por isso, porque o TikTok, as redes sociais, elas são apenas um reflexo do que acontece na sociedade, do que realmente acontece e ocorre, né? Nos Estados Unidos, em algumas regiões, o porte de armas ele é legalizado, apoiado pelo governo. Não há assim, incentivo, apoio para tratar doenças, né? Apoio emocional, psicológico, né? Não há isso, né? Lá não existe hospital público, né? Você paga para ter acesso e é um acesso caro. Então, na minha opinião, essa questão de como as crianças usam de forma negativa a ferramenta é preocupante, mas quem deveria controlar, dar essas rédeas, no caso, primeiro, seriam os pais, só que os pais não podem ficar 24 horas do lado do seu anjinho ou da sua anjinha. No caso, quando os pais não podem ter esse controle, aí entra o governo, entra o Estado fazendo regras, como que tem aqui na China, por exemplo, não é perfeito, claro que acontece. Esses casos de pedo, né, não posso falar o nome de pedo, de venda de comércio, esses challenges que terminam, só que aqui, como as coisas são muito restritas e super controladas, censuradas, né, moderadas, porque as empresas elas realmente são obrigadas a ter ali funcionário suficiente para moderar o aplicativo, tudo aquilo é cortado, eliminado de uma forma muito rápida. Não é perfeito, assim como os políticos ali estavam achando que é perfeito, que não acontece, aqui na China acontece. Só que como o governo tem esse controle de tudo o que acontece, as ações são tomadas de uma forma muito rápida. Porque o governo, ele multa mesmo, né? Ele realmente tem penas muito agressivas para as empresas que não seguem não seguem a política de segurança do país de uso, né? E um outro ponto também que eu achei engraçado, me lembra muito de um vídeo que viralizou desses coaches aí de Instagram que falam, desses deuses que pregam como crescer nas redes sociais. É um vídeo de um rapaz falando de uma palestra de um coach desses, falando de como a internet na China, as redes sociais na China era bonita, porque não tinha vulgaridade, né? Ele não usou essa palavra, mas deu a entender isso. Que aqui na China, as pessoas falavam de empreendedorismo, o conteúdo que viralizava não era o pessoal dançando, mostrando a bunda, não sei o quê, porque as pessoas buscavam isso, né? E eu só ri desse vídeo, dessa conclusão no vídeo, porque isso não é verdade, porque as pessoas não buscam isso, né? Porque aqui as redes sociais na China, elas são modeladas, são ditadas por um grupo de pessoas que falam, só pode colocar esse tipo de conteúdo. Tem todo ali um padrão, por exemplo, você não pode mostrar mamilos, você não pode mostrar tatuagem, você não pode fumar, você não pode beber nas redes sociais. Então não é que as pessoas busquem isso, elas são submetidas a só agirem dessa forma, porque existe um controle absurdamente grande de tudo que as pessoas fazem, postam, de como a internet ela é regulamentada aqui. Então não é uma coisa natural, é uma coisa imposta. Aí no momento, esse debate, essa discussão ficou entre as crianças, e uma outra parte muito grande também sobre a questão da segurança e troca de dados, né? Teve ali um político, eu não coloquei, não separei aqui, mas teve um político que fez uma pergunta assim, muito besta, que como uma pessoa pode perguntar uma coisa dessa, né? Perguntando assim, se o meu dispositivo se conecta, se o meu celular tem o TikTok e ele se conecta à internet,
ele vai pegar os meus dados? Ele perguntou algo assim, e até o CEO do TikTok meio que tipo, tava tentando entender o que ele queria dizer com essa pergunta, porque é uma coisa meio que óbvia. Sim, qualquer aplicativo, qualquer dispositivo que você se conecta à internet e esse dispositivo, esse aplicativo tem uma troca de informação entre o dispositivo e algum servidor que fica em algum lugar do mundo, alguém vai coletar esses dados, e esses dados não vão ficar sobre o controle de uma inteligência artificial, vão ficar guardados, e alguém vai ter esse controle. E eles começaram a questionar isso. Quem vai ter esse controle? É o PCC? É o partido da China? E ele explicou que não, que os dados, né, as informações que são coletadas dos Estados Unidos, elas ficam nos servidores do próprio Estados Unidos e em outro lugar, eu acho que Singapura, o nome do país que ele falou, fica em dois países. Só que os funcionários da ByteDance, do Douyin, que é a empresa aqui da China, os engenheiros, eles têm acesso a esses dados, sim. Aí que a discussão começou a pegar fogo. Aí a gente entra numa outra questão, que essa questão foi trazida pelo Timothy Wahlberg, né? Que ele falou sobre essa questão de dados, né? Então quer dizer que uma pessoa, um funcionário, um desenvolvedor aqui da China, de Beijing, pode acessar os dados? Sim, eles podem acessar os dados. Só que isso não quer dizer que qualquer engenheiro, qualquer desenvolvedor vai poder acessar os dados. E que dados são esses? Né? Ficou ali numa nuvem sobre quem tinha essa possibilidade de acessar esses dados, né? E aqui entra uma outra discussão que eu acho que as pessoas ali não se atentaram muito, que eu posso falar para vocês, é que aqui na China, como é que eu consigo explicar isso? Vamos lá, vou fazer uma comparação assim bem básica. A gente como pessoa, vivendo ou numa democracia ou num país socialista, como no caso da China, as pessoas têm direitos básicos. Então você tem direito a ter uma religião, se você quiser ter ou não ter, vai de você. Você tem uma religião, por exemplo, eu quero virar da Umbanda. Posso virar da Umbanda, e isso não me impede de eu ter um emprego normal, de ser um professor, de trabalhar em um McDonald's, de trabalhar num shopping, trabalhar como um CEO de uma empresa, porque a minha religião não deve impedir o meu trabalho. Vocês estão me entendendo no raciocínio? Calma aí que eu vou te explicar. Outro ponto, você como um cidadão morando ou em país democrático ou país socialista, também tem o direito de ser filiado a um partido. Você não é obrigado, mas se você quiser, isso também não pode te impedir de você desempenhar atividades profissionais, de ser um professor, de trabalhar em uma empresa. Não pode, porque é um direito seu, vivendo, dependendo do sistema político, você pode ser afiliado a um partido político. Então, essa questão, se o PCC tem acesso aos dados das pessoas, é muito complicada, porque você não consegue definir, pelo menos aqui na China, até onde o PCC tem acesso às coisas. Eu vou te explicar o porquê. Você não pode sofrer discriminação porque você é afiliado ou não. Qualquer pessoa que seja chinês pode se afiliar a um partido político. Aqui na China existem 8 partidos políticos, não existe só o PCC. Isso acontece, o PCC ele é o maior, tem mais adeptos, mais membros, e ele é o que manda nos outros 7 partidos. Então ele acaba tendo maior peso, né, na decisão de poder e tal, sendo que é ele que comanda os outros partidos. A empresa de trabalho, por exemplo, eles fazem tipo um censo. Eu não sei como é que funciona muito bem esse censo, porque eu, como estrangeiro, não posso me filiar a um partido, nenhum dos 8 partidos, né? Então eu acabo não participando desse censo, desse processo. Mas eles mandam ali um e-mail, se você é afiliado a algum partido, responda esse e-mail com seu nome e tal, e qual é o partido que você é afiliado. Existe, assim, um controle mínimo nas empresas para saber quem é filiado ao partido ou não. Aí, esse que entra o meu ponto. Se você... Vamos supor, vou colocar o exemplo de uma livraria, numa editora, vou pegar uma Saraiva da vida. Você, por exemplo, é da Umbanda, ou qualquer outra religião, vou usar a banda aqui como uma referência. E você está trabalhando na editora Saraiva, não é porque você é da Umbanda que você vai colocar nas impressões dos livros, dos banners, enfim, do que está sendo feito ali pela editora,
que você vai colocar a sua ideologia, a sua religião ali envolvida, você vai doutrinar as pessoas. Você concorda comigo? A pessoa pode estar ali simplesmente trabalhando, mas se você perguntar bem assim, tem alguém da Umbanda nessa empresa? Tem, mas não necessariamente você precisa entender que essa pessoa vai estar disseminando, vai estar doutrinando religiosamente as pessoas. A mesma coisa do partido político. Vai ter pessoas filiadas ao PT dentro da empresa? Vai ter, mas não necessariamente a pessoa vai estar imprimindo coisas de cunho político dentro das obras, dentro do produto da empresa. Concorda comigo? A mesma coisa em relação à ByteDance, que é a dona do TikTok e do Douyin. Aqui na China, como existe essa regulamentação fortíssima do governo, as empresas acabam dividindo, né, os produtos. Então, tem a versão chinesa, que é aquela versão controladinha, que segue a riscas, e tem uma versão que a gente chama internacional ou global, que é uma versão mais flexibilizada, porque em relação à empresa de TI, você não tem como dividir a mesma arquitetura, muito complicado, porque aqui existem regras assim ferrenhas, que você não pode levar essas regras para o exterior porque não funcionam essas regras, é muito complicado seguir essas regras, então eles precisam desmembrar o sistema para que o sistema possa se adequar aos critérios dos países no exterior, caso tenha algum critério, né, enfim. Então a ByteDance tem essas duas empresas, o TikTok, a versão global, e o Douyin, que é a empresa que opera aqui. O Shouqiu, ele é CEO, ele responde apenas pelo TikTok, porque ele não tem afiliação, na teoria, ele não tem nada a ver com o que acontece nas decisões do Douyin, tanto que o TikTok chinês, com o Douyin, tem coisas extremamente problemáticas que eu vou falar, que é uma preocupação de uma outra senadora, que não funcionaria, né? Tem muita gordofobia, muita homofobia que é institucionalizada pelo próprio governo aqui da China, e tá tudo bem aqui, mas isso é inadmissível em alguns países, como no Brasil, Estados Unidos, enfim, esses critérios da rede social. Eles perguntaram várias vezes, então quer dizer que alguém do PCC vai ter acesso aos meus dados e tal, alguém lá do Douyin, e ele respondeu assim, que a ByteDance é uma empresa privada e não tem nenhuma relação com o PCC. Aí eu já acho uma afirmação um pouco complicada falar sobre isso, porque aqui na China, como em qualquer lugar do mundo, as grandes empresas, elas sempre têm ali um pezinho dentro de partidos políticos, enfim, né? O capital privado está muito ligado, o corporativo está muito ligado à política. E aqui na China não é diferente. Nos Estados Unidos acontece isso, no Brasil acontece isso, a aproximação dos grandes empresários com os políticos, porque eles querem ali, eles têm ali interesses e ok, né? Todo mundo tem que defender seus interesses, então por isso eles precisam estar próximos dos políticos. E no caso das grandes empresas, sempre tem alguém nas grandes empresas, como eu falei para vocês, afiliado ao PCC. Isso não significa que a pessoa é ativa, uma pessoa extremamente importante, influente dentro do PCC. Então, por isso que eu falo, é muito complicado falar de se o PCC tem acesso ao controle ou não, porque a gente não consegue definir até onde vai a política dentro do meio corporativo aqui na China. É muito complicado, principalmente se tratando de grandes corporações, de grandes empresas que têm ali, andam paralelo, muito próximos ao governo. Onde eu quero chegar com isso? Lembra que eu falei aquele exemplo? A pessoa tem a pessoa de uma religião, um bandista, católico, evangélico, enfim. A pessoa tem o direito de ter a religião, assim como a pessoa tem o direito de ser filiado ou não. Então a pessoa pode ser filiado ao PCC ou a qualquer outro partido e pode estar trabalhando dentro do Douyin. Essa pessoa que pode ser um engenheiro, uma pessoa que tem acesso a esses dados, pode ir lá, pegar esses dados e isso seria dividir dados com o PCC, porque a pessoa é afiliada ao PCC? Aí fica o questionamento. Então é complicado dizer que é uma empresa privada, mas não tem nenhuma afiliação. Se não tem afiliação, mas tem pessoas dentro da empresa que são afiliadas. Isso ninguém perguntou. Quantas pessoas dentro da empresa, da ByteDance, são afiliadas ao PCC ou qualquer outro partido chinês? Eles poderiam ter perguntado isso e eles não perguntaram. Aí veio uma outra senadora, a Yvette Clarke, que ela ficou horrorizada quando ela estava fazendo a pesquisa dela para ir para participar da audiência dele. Ela ficou horrorizada com
que ela ficou sabendo como a comunidade negra era tratada dentro do próprio TikTok, como, por exemplo, Black Lives Matter foi uma hashtag que era censurada, bloqueada dentro do aplicativo, né? O CEO lhe respondeu que, resumidamente, né, que há erros de gerenciamento porque são pessoas, né, segundo ele, são pessoas que estão ali gerenciando, então pode ser que aconteça esses erros, né, de achar que uma hashtag ou de achar que algum tema pode ser nocivo, então eles cortam ali a pessoa, o criador, enfim, eles escondem ali, dão um shadow ban, que é aquele ban que você não sabe que você não tá o shadow ban, mas você fica ali num lugar que você não tem alcance. Então ela ficou assim, extremamente horrorizada com várias hashtags de criadores de conteúdo negros que eram invisibilizados dentro da plataforma. O TikTok, como uma plataforma tão grande, que tem tantos usuários dentro dos Estados Unidos, como eles poderiam permitir isso em que eles colocavam ali preconceito, que é uma coisa que não é tolerável nos Estados Unidos. E ele respondeu isso, né, que eles têm ali um time de 40 mil pessoas que são membros da comunidade e que pode haver ali erros de julgamento. Aí vem uma outra senadora, que eu não coloquei aqui, não coloquei aqui para o nome dela, não lembro, mas ela bateu em relação à relação dos Uyghurs aqui na China, que é uma etnia de muçulmanos que sempre está na mídia, as pessoas estão falando dos campos de concentração e tal. Sobre esse assunto eu não tenho como falar porque realmente, Edivan Fleury, eu não tenho nenhuma ligação com esse assunto, nunca fui para essa região, então eu não sei, e como é um assunto muito delicado, eu não tenho propriedade, não sei se realmente acontece isso ou não, mas enfim. O que acontece, um caso que essa senadora trouxe, é que uma usuária do TikTok nos Estados Unidos falou sobre isso. Eu até lembro desse vídeo e viralizou. Ela estava fazendo uma maquiagem, no meio da maquiagem, ela para a maquiagem e começa a falar da questão dos Uyghurs na China, dos campos de concentração. E esse vídeo, no dia seguinte, foi banido do TikTok. E ela é uma cidadã dos Estados Unidos. Então, se o PCC não tem nenhuma relação com a empresa, por que o conteúdo dela foi derrubado? E ela começou a trazer outros casos de conteúdos que eram derrubados porque faziam referência à China de forma negativa. E ele falou que, ele tentou responder que isso talvez tenha sido isso foi um erro de julgamento, que a conta dela depois foi restaurada. Não tenho como saber porque eu realmente não fui atrás. Mas, pela minha experiência aqui, eu, sinceramente, não acredito que isso tenha sido um erro de julgamento, porque realmente, naquela época que aconteceu, o governo da China realmente se metia muito em relações, assim, relações que afetavam negativamente a China dentro das redes sociais, dentro do TikTok. Então, eles derrubavam mesmo. Então, é muito conveniente ele falar que ali que foi um erro de julgamento, foi um erro de mau gerenciamento de pessoas, né? Outros questionamentos foi sobre relação à comunidade espanhola, porque a comunidade que fala espanhol, porque a língua espanhola é a segunda maior língua também falada dentro dos Estados Unidos. Então tem representantes ali que eles realmente defendem, eles representam essas pessoas da comunidade hispânica que fala ali espanhol dentro dos Estados Unidos. E sobre esses detalhes assim, mais específicos de falantes da língua espanhola, de falantes de espanhol, de como era basicamente quase a mesma preocupação com as pessoas negras, mas também mais em relação agora às pessoas que falavam espanhol, né? Dessas crianças que estavam ali recebendo esse conteúdo que não era ali filtrado. A minha opinião sobre isso tudo. Eu acho que todo país, eles têm o livre-arbítrio de desconfiar e de manter ali um controle, principalmente de aplicativos estrangeiros, quando tange essa questão de segurança nacional. Eu acho que realmente muitos dos questionamentos que foram feitos ali para o CEO do TikTok são questionamentos válidos e são problemas reais que realmente acontecem, mas não são problemas exclusivos do TikTok. Não é banindo o TikTok que eles vão solucionar esse problema de crianças fazendo desafios que tiram a própria vida, problemas mentais, né, de saúde mental, que deveriam ser assistidos pelo governo. Então, banir o TikTok não vai tornar um ambiente mais seguro para as crianças, né? Porque eu não acho que seja o TikTok
o veneno dessa sociedade. Eu acho que o TikTok ele tá só mostrando como a sociedade é, né? E até o próprio CEO do TikTok falou sobre essa questão de segurança de dados e tal, que não é um problema só do TikTok, né? É um problema da indústria, porque ele mesmo falou que isso também é de conhecimento, né? É uma teoria da conspiração. YouTube, Facebook, Instagram, todas as redes sociais que são dos Estados Unidos tiveram problemas também com vazamentos de dados, em que os dados dos seus usuários foram vendidos ou foram usados para outros fins que não deveriam ter sido usados. Então isso é um consentimento real. Eu acho que a gente falando de rede social, é impossível você conectar o mundo todo através de uma rede social, porque a gente sempre vai esbarrar nessa questão de quem é que vai ter acesso a esses dados. Todas as empresas são empresas privadas, a gente está falando de empresas privadas em que não existe um órgão regulamentador que vai garantir que 100% dos seus dados vão realmente ficar trancados dentro da empresa. Não existe ninguém que possa confirmar realmente que os meus dados que eu uso aqui no próprio YouTube, no Facebook, enfim, qualquer outra empresa privada, que vazem ou que sejam comercializados ou usados para fins de guerra, para fins políticos. Não existe um órgão, não existe nada que possa denunciar, que possa filtrar isso. O que os governos podem fazer é implementar leis que exijam maior transparência das empresas, maior controle, e está muito mais claro que hoje em dia, para mim, que a gente não tem como ter aplicativos que realmente sejam globalizados, porque, por exemplo, é impossível você ter um aplicativo que vá respeitar todo mundo. Por exemplo, a gente vê várias campanhas aí de Setembro Amarelo, ou então de apoio aos LGBTs, no caso, né, a gente que é LGBT, mas essas mesmas redes sociais que fazem esse apoio, quando elas vão para mercados mais restritos, mercados muçulmanos, por exemplo, esquecem desses direitos, dessas campanhas, eles nem colocam, né, eu vi que, acho que uns 2 anos, colocava ali a bandeira LGBT no seu perfil do Twitter, mas quando você via esse mesmo perfil no mercado árabe e tal, não tinha a bandeirinha LGBT, não podia. Então não tem como você ser uma rede social que vai agradar e vai globalizar e vai unir, porque o mundo ele é caótico, o mundo ele é bastante preconceituoso e existem sociedades que são extremamente fechadas, extremamente problemáticas. E não tem como unir isso, não tem como colocar tudo num só sistema. E o que os Estados Unidos estão exigindo é compreensível. Eu não acho que isso é uma preocupação apenas com as crianças, porque, como eu falei, banir o TikTok não vai salvar as crianças desses problemas que elas estão enfrentando. O próprio mesmo YouTube já teve esses desafios em que crianças perderam a vida, então não foi o TikTok que inventou esses desafios, não é um problema do TikTok, é um problema das pessoas em si, da sociedade em si, que a sociedade está doente. Então o TikTok não pode ser culpabilizado por isso. Então, eu acho que essa preocupação com as crianças começou ali pelas crianças, mas isso só é uma desculpa, porque o fator principal é em relação à segurança de quem vai controlar esses dados, porque os Estados Unidos gostam de controlar o mundo inteiro, eles têm essa síndrome, né, de controlar, de ter essas informações, de serem a nação mais importante do mundo, achar que todo mundo tem que se sujeitar a eles. E por outro lado também, quem começou essa guerra de controle de informação não foi os Estados Unidos, foi a China. Há muito tempo, quando o Google, o Facebook, essas grandes corporações de TI começaram a crescer, a China baniu eles do país. Baniu porque a China queria um controle maior, por causa da censura de informação, de tudo que era controle, de tudo que era postado, de todas as informações que eram processadas dentro da própria plataforma. E essas redes sociais se recusaram a dividir esses dados com o governo, se recusaram a seguir essas normas que todas as empresas que precisam estar aqui têm que seguir. Então, como eles se recusaram, não podem operar, foram banidos. Elas podem ter escritórios, o próprio Google tem escritório aqui na China, mas o Google, como serviço de busca e Google Maps e tal, tudo, eles não têm autorização para usarem seus serviços aqui. Partindo do princípio de reciprocidade,
os Estados Unidos têm todo o total direito de recusar empresas chinesas, né, principalmente de aplicativos, que se instalem dentro dos Estados Unidos, porque a China, no passado, já baniu com o mesmo pretexto, por causa do bendito acesso das informações e do controle de onde que isso poderia, de como isso poderia ser controlado dentro do país. Então, partindo do princípio de reciprocidade, como a China começou isso primeiro, os Estados Unidos têm todo o direito, assim como qualquer outro país, de não ter ou qualquer empresa chinesa ali operando ali dentro do seu país. O que eu acho que o TikTok como rede social não vai acabar tão cedo. Existe ali um plano dos Estados Unidos, que é um plano lá do Texas, né, de como eles podem regulamentar o TikTok, né, que é basicamente vender o TikTok para uma empresa dos Estados Unidos. Eu não acho que ele vai ser banido do mundo, o TikTok vai acabar, mas eu acho sim que provavelmente ele vai sair ali dos Estados Unidos e não tem muito o que fazer, porque é a lei da ação e da consequência, né? Se na China, aqui, as empresas dos Estados Unidos já foram banidas, não só das empresas dos Estados Unidos, né? Porque aqui na China, independente de qualquer país, você precisa seguir as normas de censura do país, do governo, e você precisa ceder os dados, você precisa que tenha pessoas chinesas administrando e tal. Então vai gerar essa desconfiança, principalmente de países de potências que são grandes, né? É uma guerra de gigantes acontecendo. Então eu acho que sim, é bem provável que o TikTok acabe lá nos Estados Unidos, porque eu não acho que a ByteDance, a empresa, né, chinesa, vai abrir mão dos lucros dela para tentar se manter ali no mercado. Mas a empresa como se TikTok em si, ela não vai cair, né? O que eu acho que a gente pode servir de lição é que realmente os países precisam cobrar mais das redes sociais para que essas regulamentações aconteçam, principalmente no que tange à censura, né, ao controle da moderação de comunidade. Eu, por exemplo, fiz várias denúncias, há umas 2 semanas no meu perfil do Instagram, e simplesmente recebi a resposta do Instagram de que as minhas denúncias não foram computadas, porque não existe recursos humanos, pessoas suficientes para analisar a minha denúncia. Eu venho denunciando vídeos dentro do YouTube desde 2017 ou 2018. Aí eu fui ver essa semana que a gente consegue ver a página de denúncias aqui no YouTube. E, gente, nenhuma das minhas denúncias foram analisadas. Tá todas em andamento, em análise. São denúncias que têm mais de 3 anos, 4 anos, estão tudo paradas, gente. Não existe recursos humanos. Então, eu acho que cabe ao governo regulamentar isso, porque as empresas privadas não vão parar para fazer isso, porque elas vão querer pensar no lucro, né? Então, quem tem que regulamentar isso, correr atrás é o governo. Então, eu não acho que o TikTok vai acabar. E se acabar nos Estados Unidos, né? O que a gente pode fazer? So sorry pra eles, né? Zaijian, como a gente fala, né? Em chinês, eles têm toda a liberdade de não querer uma empresa chinesa ali, né? O que a gente pode fazer? Nada. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado do meu ponto de vista, das informações. Eu também queria agradecer aos patrocinadores aqui do canal, aqui as pessoas que são maravilhosas. Se você quiser ser patrocinador aqui do canal, você pode ser muito bem-vindo, pagando apenas R$8 por mês. Então, se você quiser ser patrocinador, já clica aqui no vídeo. Se você gostou desse vídeo, você pode dar um super chat também, um dinheiro que vai fazer muito bom pra gente, pra investir aqui no canal, tá bom? Um beijo pra você, até a próxima. Fui nessa. Tchau, tchau.